Gravando mais um vídeo aqui pro meu canal, me chamo Caio Esper, sejam muito bem-vindos. Galera, é o seguinte, ficamos 2 semanas sem vídeo, já me explicando aqui. Não era pra ter acontecido isso, semana passada eu ia viajar, só que na semana retrasada eu já tinha planejado deixar 6 vídeos prontos, né, pra lançar nas 2 semanas. Porém, na semana retrasada eu fiquei muito doente, né, eu fiquei doente e eu perdi a voz, né, então não deu pra gravar nenhum vídeo. Mas o importante é que estamos de volta e voltamos, tá? Então, bora lá. Vamos continuar a série de trato digestivo, né? Aliás, começando já no finalzinho do ano, né? Começando o próximo ano. Esse vídeo aqui, inclusive, é o 51, né? Fizemos 50 vídeos em metade do ano. Imagina o que a gente vai fazer no ano inteiro. Mas vamos lá. Continuando a série de trato digestivo, né? A gente já teve 2 aulas de princípios gerais, né, que eu dei um panorama geral da matéria. A gente teve mais umas 2, 3 aulas da parte mais mecânica, né, do sistema digestório. E agora a gente vai falar sobre as secreções. Né? Eu ventilei secreções por essas aulas, mas não me estendi nelas. E tem muito assunto, né? Vão ser aí 3 aulinhas boas. Isso aqui é a primeira aula, inclusive. Porque é um assunto muito denso no Gaiton, é um assunto muito extenso, mas você vai ver que é muito bom de aprender, é muito fácil de aprender, não tem nada tão difícil assim. Então, bora lá. Começando, funções secretoras do trato digestivo. A gente tem 2 tipos de secreções no trato digestivo. Caio, quais são esses 2 tipos? Bom, a gente tem primeiro as enzimas, isso é óbvio, né? Você precisa quebrar os alimentos. Você não consegue, por exemplo, você vai comer um pão, né? Você tem que quebrar aquele pão em glicose para conseguir absorver no intestino, né? Pelo intestino e para o sangue. E para quebrar esse alimento, você precisa de uma das coisas que você precisa são enzimas, né? Então, você precisa, o trato digestivo ele vai lançar como uma forma de secreção as enzimas. Caio, qual que é a outra forma de secreção? Aí isso aí você não sabia, você pensava que era só enzima. Bom, vamos pensar. Bom, a gente come um pão, por exemplo. Se a gente comer um pão seco, né, e ele for passar direto pelo trato, assim, sem nada, sem nenhum líquido, pô, vai passar rasgando, não vai? Concorda comigo? Então a gente tem que ter alguma coisa para lubrificar a passagem desse alimento. Né? Então, nosso trato digestivo produz o quê? Muco, né? E o muco vai lubrificar a passagem. Então, 2 coisas principais que ele secreta: muco, né? E enzimas digestivas, tá? Vão ter mais coisinha, mas essas são as 2 principais. Olha só. E esses dois, né? Aliás, todas as secreções, elas são produzidas em resposta à alimentação. Então, por exemplo, você comeu um pão, né? Você vai produzir essas secreções conforme você come o pão. E, aliás, é proporcional à quantidade de alimento que tem. Por exemplo, você comeu uma uva, vai precisar de uma quantidade de enzimas e de muco diferente de você comer uma feijoada, um prato de feijoada, um prato de 1 quilo de feijoada. Então, a quantidade também é proporcional. Faz muito sentido, porque se você comer uma uva, você não precisa lançar tanto enzima igual comer uma feijoada, por exemplo. Seria um desperdício grande, né? Causaria muitos danos. Então é proporcional. Caio, quais são as tipos. Aliás, como é que a gente produz essas secreções? Quem produz as secreções são as glândulas, né? E a gente tem 4 tipos de glândulas principais. Quais são esses 4 tipos? Primeiro tipo de glândula são as glândulas mucosas unicelulares, que são essas glândulas aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a secreção, esse aqui de branco é secreção, e as células aqui, cada uma é uma glândula. Olha só, onde elas vão ficar? Elas vão ficar no epitélio, tá? Elas vão ficar no epitélio. Elas vão produzir majoritariamente muco, né? Então a gente tem as glândulas mucosas unicelulares, que elas vão produzir muco e elas ficam lá no epitélio. Galera, quando elas são estimuladas, eu vou ensinar como é que elas são estimuladas daqui a pouco, mas quando elas são estimuladas, elas já produzem muco e já jogam ali no epitélio, já jogam ali para fora, né? Caio, já puxa um pouquinho. Como é que elas são estimuladas? Bom, uma é o contato direto, né? Então, o contato do alimento direto com elas estimula elas a secretar, a jogar a substância, ou alguma irritação, né? Mas também devido ao contato, tá? Outro tipo de glândula que a gente tem são as cavidades, mais especificamente as criptas de Lieberkühn, né? Eu acho que eu errei a pronúncia, mas é essa aqui, ó. Que acontece? São invaginações na membrana, né? Vai até a submucosa, inclusive, geralmente no intestino delgado, que também vão produzir muco, tá? Produzem mais algumas coisas, mas em principal, né, a função principal é produzir muco. Eu tenho também as glândulas tubulares profundas, que é aquela que você já viu na aula do ensino médio, provavelmente, né?
que são aquelas glândulas que vão produzir ácido clorídrico, né? Aí tá, ela tá no intestino? Não, obviamente, ácido clorídrico tá no estômago. Então são invaginações também, são meio que invaginações, isso. Só que ela não chega na submucosa, é só no epitélio. Diferente da de cima, ela não chega na submucosa. E ela vai lançar ácido clorídrico, né? Ácido clorídrico, pepsinogênio, enfim, né? E a gente tem também as glândulas complexas. Quais são elas? Por exemplo, a parótida, né? As glândulas salivares, né? Submandibular, o fígado, né? O pâncreas, todas elas são glândulas complexas, são aqueles que são meio que órgãos, né? Ou seja, tem acinos, são milhares de acinos revestidos com células glandulares secretoras. Então, são as glândulas mais complexas, são os órgãos, né? São as glândulas maiores, tá? E lembra, por exemplo, o fígado, ele está necessariamente, aliás, ele está no trato digestivo? Não. Ele está fora do trato digestivo, mas a secreção dele chega no trato digestivo. O pâncreas, mesma coisa. Ele está fora do trato digestivo, mas a secreção dele chega lá. Então, essas glândulas complexas, elas não estão no trato digestivo. Elas estão fora, mas a secreção chega lá. Assim como, por exemplo, a sua parótida, ela não está dentro do trato digestivo. Ela está fora e manda a secreção para lá. Tá? Então, bora continuar. Vamos lá. Tá, já falei um pouquinho dos mecanismos de estimulação, mas só relembrando, olha só. A gente tem alguns mecanismos. O primeiro mecanismo é o contato com o alimento. E como é que o contato com o alimento vai estimular a produção de secreção, seja muco ou as secreções de enzimas, ácido, enfim. Como é que esse contato vai fazer? Bom, o primeiro mecanismo, né, o primeiro estímulo que vai ter é o estímulo tátil direto, ou seja, a comida encostou na célula epitelial, né, naquela glândula unicelular, ela já vai liberar a secreção, só do fato de encostar. Tá? Então, o primeiro estímulo devido ao contato é o contato direto. É o alimento encostar na célula e esse toque, né, e esse encostar já libera a secreção. Tipo isso aqui, ó, você encosta na célula, o alimento encosta, ele solta a secreção. Esse é o primeiro tipo, né? O segundo tipo de estímulo devido ao contato do alimento, qual que é? É uma via mais complexa. É quando você tem alguma irritação por causa do alimento, ou irritação química, térmica, enfim, alguma coisa assim. Ele vai estimular aquele plexo mientérico, né, que é aquele plexo que fica lá no TGI, estendido pelo TGI inteiro, né, que você já viu na outra aula, se não assistiu, você já devia ter visto que o plexo mientérico serve para várias funções, né, movimentação, enfim, motilidade. Mas ela vai no plexo mientérico, volta e estimula a secreção. Mas percebe que essas duas são por contato. Né? Essas duas vias são por contato. Tá? Então coloquei aqui, ó, a primeira via é o contato direto, a segunda via é estímulo tato, irritação química, que vai pelo plexo e depois volta. Né? Plexo mientérico e depois volta para estimular as células a liberar a secreção. Eu também tenho as estimulações autonômicas. Né? Parasimpática e simpática. Vamos lembrar. Galera, eu sei que isso é muito básico. Né? Mas vem com o tio Caio. Né? Às vezes voltar ao básico é necessário. Aliás, sempre voltar ao básico é necessário. A gente tem dois tipos de sistema nervoso autônomo, né? O sistema parasimpático e o simpático. Lembra que o parasimpático é quando a gente está numa situação que a gente não precisa, ele é ativado numa situação que a gente não precisa correr, não precisa fugir de nada, a gente precisa descansar, né? Precisa ficar mais quieto. Né? Ele para o simpático, né? E o simpático é aquele sistema que é ativado quando você precisa correr, fugir, ou uma situação que precisa de mais gasto de energia, tá? Galera, faz mais sentido você estimular o trato digestivo, ou seja, você digerir aquela feijoada quando você está cansado, quando você precisa parar, ou seja, quando você precisa ficar parado, ou quando você está correndo, fugindo, né? A primeira opção, mais parado. Então, quando você estimula o sistema nervoso parasimpático, quando você está cansado, você está parado, você vai estimular também seu trato digestório a secretar, a liberar as secreções. Tá? Então, a estimulação parasimpática, ela vai aumentar a taxa de secreção glandular. Tá? Ela aumenta a taxa de secreção, porque você precisa digerir o alimento justamente por causa da natureza do sistema.
né? E ele está principalmente presente, né, na parte superior do trato e na parte distal do intestino grosso. Tá? O intestino delgado, ele não tem muita influência. A estimulação parasimpática. Grava isso. Intestino delgado não tem muita influência, mas influência hormonal, tá? Caio, aí você deve estar perguntando assim, tá, então parasimpática, né, você precisa ficar mais calminho, você vai estimular a liberar a secreção. E o simpático? Calma. Né, você deve estar pensando assim, não, o simpático vai inibir a secreção, né? Porque você precisa gastar energia para correr, por exemplo, né? Fugir. Você não pode liberar energia para secretar alguma coisa. Aí que tá. Não é bem assim. Tá? O corpo humano não é tão A e B, não é tão 2 mais 2 é igual a 4. Tá? O corpo é mais complexo que isso. Quando a gente está numa situação que a gente ativou o sistema nervoso simpático, vão ocorrer duas coisas. Primeira coisa, por incrível que pareça, você vai estimular um pouquinho, não tanto igual parasimpático, mas um pouquinho, você vai estimular a secreção. Uai, Caio, então o sistema nervoso, né, o sistema autônomo parasimpático e o simpático estimulam a secreção, estimulam as células a secretar a sua secreção, né, a liberar a secreção? Sim. Né? Uai, tá, então não tem diferença de liberar, de ativar os dois, né? Tem. Por quê? Porque ele, além de liberar, de estimular a liberação de secreção, o que ele faz? Ele também faz vasoconstrição nos vasos que irrigam essas células. Coloquei até aqui no iPad, ó, no roteiro. Então, ó, eles vão causar um aumento leve e moderado na secreção, né? Só que ele vai contrair os vasos sanguíneos que irrigam essas glândulas. Ou seja, eu aumento, mas diminuo. Então, por exemplo, por quê? Porque se eu tenho uma diminuição da irrigação, né, automaticamente eu produzo menos. Então, eu vou liberar, sim, eu vou ter um aumento leve na liberação de secreção. Só que eu vou diminuir a irrigação. Na prática, eu tenho um leve aumento. Só que tá. Aí você vai pensar assim, tá, Caio, então ele aumenta ou diminui, né? O resultado, qual é o resultado final, né? Ele aumenta ou diminui a secreção. Né? O produto final, o lucro líquido, qual que é o lucro líquido nisso aí? É o seguinte, olha só, vamos pensar. A gente tem duas situações. Numa situação que só está funcionando o sistema nervoso simpático, ele vai ter um leve aumento. Né? Por quê? Porque o aumento da secreção compensa essa vasoconstrição. Só que geralmente você está ativando já o sistema nervoso parasimpático e o sistema hormonal, né? Que já estão estimulando a secreção. E quando você ativa junto o sistema nervoso simpático, né, parasimpático e o hormonal já estão estimulando a secreção, quando você ativa o simpático, o que ele faz? Ele aumenta um pouquinho a secreção, mas ele diminui a vasoconstrição. Perdão, ele aumenta a vasoconstrição também, né? Diminui a irrigação. O resultado final disso é que quando os três estão ativados, né, quando já tem o parasimpático ativado, o hormonal ativado, e eu ativo o simpático, eu diminuo levemente a secreção. Tá? Por quê? Porque eu diminuí a irrigação de todo mundo. Pegaram essa parte? É um pouquinho mais complexa, mas é fácil de pegar. Tá? E a gente também tem os hormônios, né, que vão ser liberados no sangue e geralmente estimulam a secreção, mas vai ter uma aula só sobre isso. Tá? Galera, tá. Entendi as glândulas, entendi o panorama geral sobre as glândulas, né? Agora vamos começar, vamos continuar, aliás, nelas e vamos entender como é que funciona o mecanismo. Olha só. Caio, como é que elas secretam? Qual é o mecanismo de secreção? É o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa, para você fazer uma parede de tijolo, você precisa de quê? Tijolo, óbvio, e cimento. Então você precisa dos materiais, você precisa da matéria para produzir, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é comprar tijolo e cimento. Então a primeira coisa, fazendo um panorama, que chega na glândula é o quê? Né? São os materiais necessários, no caso tijolo e cimento. Né? E eles vão ser difundidos pelo sangue e vão chegar na base das células. Né? Tá, então eu vou chamar isso aqui de tijolo, os materiais, né? Os nutrientes. Tá? O tijolo. Tá? Concomitantemente a isso, né, eu vou ter mitocôndrias nessa glândula que vão produzir ATP, adenosina trifosfato. Tá? Então eu tenho o tijolo e eu tenho o cimento, que é o ATP. Né? O tijolo são os nutrientes, o cimento é o ATP.
né? Esse complexo, tijolo mais cimento, nutrientes mais ATP, ele vai chegar no retículo plasmático e vai, né? E eu vou produzir, né? E eu vou, com ele, né? Produzir o substrato necessário para formar, né, a secreção. Tá? Então, tijolo mais cimento, no caso, ATP mais o material vai chegar no retículo plasmático e vai, né, ser usado para produzir a secreção. Chegando lá, o que eles vão? Eles vão para o Golgi, complexo golgiense, né? Lembra que o Golgi é tipo Correios, né? Ele pega a substância, embala, né? Deixa arrumadinho para enviar para fora. Então, fazendo um paralelo de novo, né? Vai pegar esse tijolo mais o cimento que formou o material que você precisa, formou uma parede e vai dar uma arrumada nessa parede, né? Vai passar um reboco, vai passar uma tinta, vai empacotar ela e vai formar vesículas. E essas vesículas, quando a gente estimula ela, voltando aqui na parte do estímulo, vai ser liberada. Então, relembrando, material, né? Material, no caso, nutriente, né? Mais ATP, vai no retículo plasmático formar o substrato necessário, né? A secreção, vai para o Golgi para ser arrumado, o Golgi vai colocar em vesículas e vai ficar ali na célula. Quando a gente tem um estímulo, tátil ou alguma coisa assim, ele vai ser liberado. Tá? Ele vai ser liberado. Tá? Galera, eu falei para vocês que o conteúdo era extenso. Essa é a primeira aula, a aula de princípios gerais, e já foi 16 minutos. Eu vou deixar outro conteúdo, né? A gente vai falar sobre saliva e todas as secreções do trato nas outras aulas, na aula 2 e na aula 3. Por enquanto é só isso. Então já clica aqui, aliás, já deve estar a aula aqui, se você está vendo esse vídeo na semana que eu postei. Já deve ter a próxima aula aqui, já clica nela. Já vai deixando o like, se inscreva no canal se não for inscrito, que me ajuda demais. E só isso, né? Só isso. Me siga no Instagram, @espercaio, lá também eu posto conteúdo. E até a próxima. Um beijo.